Oi, gente. Então, o nosso quarto vídeo agora vai ser sobre processos de oxirredução. Oxirredução, na verdade, se trata da junção de duas palavras, do processo de oxidação e do processo de redução. Redução. A partir do que eu vou estar colocando aqui, ó, para baixo, é, um, é uma matéria, né? Uma parte teórica que precisa decorar. Cadê? Deixa eu pôr. Mas a parte boa é que ela é bem curta, então é mais de boa. Olha, a oxidação é um processo onde ocorre a doação de elétrons. Então, ó, doa elétrons. Por outro lado, seu oposto, a redução, é um processo onde ocorre a ganha desses elétrons, ele recebe esses elétrons. Então, aqui a gente vai colocar ganha de elétrons. Por outro lado, a oxidação ocorre um aumento no número do NOx. Então, ó, por aumento do NOx. Já no seu oposto, como você deve imaginar, ocorre uma diminuição do NOx, uma redução. Diminuição do NOx. Além disso, tem que lembrar que a oxidação vai ser ela que vai fazer com que tenha essa outra redução, certo? Então, ó, ela é chamada de agente. Opa, deu uma escrita um pouco errada aqui. Ó, agente redutor. Porque é ela quem causa o outro processo. Como, vamos fazer assim, ó, vamos pensar assim. Como aqui ocorre a oxidação, ela causa o processo oposto. Então, por outro lado, seu oposto, a redução, é o agente oxidante. Olha, então, é praticamente isso a parte teórica que tem que decorar. Daí no próximo quadro eu vou dar um exemplo para mostrar como é que a gente vai descobrir quem reduz e quem oxida. Gente, então agora eu vou trazer um exemplo aqui, ó, com uma equação. Ó, 2F0 mais O2, oxigênio, né, formam 2Fe, ó. Aqui eu vou trocar de cor só rapidão. O zero eu marquei para mostrar que não é nem o F2 nem o F3. E agora, ó, vamos ver o NOx dessas, dessas substâncias. O F é uma substância simples, zero. O O2, substância simples, zero. Aqui é uma molécula, a gente iguala a zero. O O, NOx fixo menos 2, é um só, desce menos 2. Um número que junto com menos 2, d zero mais 2, é um ferro só, sobe mais 2. Então tá, ó. O NOx do ferro, ele vai de 0 para mais 2. Sempre pega aqui de cima, tá, gente? Porque o de cima é o NOx do elemento. Agora aqui embaixo, o que ele assume na equação, nesse caso, nessa reação, entendeu? Agora vamos ver com o oxigênio. Vai de 0 para menos 2. Vamos fazer aqui, ó. Só um parâmetro para quem tem dificuldade em perceber isso. O 0 mais 2 menos 2. O menos 2 ele é mais para a esquerda que o 0 é menos para a esquerda do que o menos 2, perdão. Então, significa que o menos 2 ele é menor. É a mesma coisa, pensa assim. Se você tem R$ 0 na conta e o seu amigo tem menos R$ 2 na conta, tá devendo R$ 2 para alguém, significa que você tem mais dinheiro que ele, né?
Então, nesse caso, se ele vai de 0 para menos 2, perdão, ele reduz. Então, ó, o NOx diminui. A gente pode também tirar que ele ganha elétrons. E que ele é, se perguntasse, peraí, eu vou fazer do outro, daí eu já jogo essa pergunta e a gente já responde junto. O ferro vai de 0 para mais 2, então ele oxida. O NOx aumenta e ele perde, ou doa, né, como você quiser colocar, elétrons. Tá. Tem uma coisa que a gente vai estar vendo nesse caso aqui, ó. Se eu perguntar, o vermelho acho que é meio ruim de enxergar, né? Deixa eu estar sempre usando as mais claras possíveis. Ó, o agente redutor é aquele que faz a redução acontecer, né? Então ele não pode sofrer a redução, ele sofre oxidação. E esse agente, você tem que lembrar de reagente, que está antes das setas, tá? Ó, sobe aqui em cima para cá. Então, quem sofre oxidação e tá nos reagentes? O Fe. Então, ó, no caso, Fe sempre copia completo, tá? Se fosse uma molécula maior, copiaria inteira. No caso, é só Fe mesmo. E daí agora, ó, agente oxidante. Agente estaria nos reagentes. Oxidante não sofre oxidação, sofre o oposto dela, redução, porque faria, ele é a causa, ele faz com que alguém sofra oxidação. Então, ó, nos reagentes aqui, a gente vê que é o O2. É mais ou menos assim que vai seguir, tá, gente? Gente, então agora a gente vai para o primeiro exercício. Lembrando que esse módulo ainda é no caderno 7, e se eu não me engano é o módulo 20, mas é o módulo de oxirredução. Se eu fosse vocês, o que eu faria? Eu ou assistiria a aula, porque eu falo um pouco do enunciado, é que eu nunca dou o enunciado completo, mas por questão espacial mesmo, questão de espaço, porque não caberia ele completo. Mas ou eu abriria a apostila, se a minha apostila não tivesse preenchida, se ela tivesse preenchida, manteria fechada para não me atrapalhar, ver a resposta com antecedência. Se não, se tiver com computador celular, abrir na biblioteca de conteúdo digital, daí você vê se você prefere assistir em um no outro. Ou então, assiste a aula, tenta entender e depois pega para fazer os exercícios pela biblioteca digital, sempre com algo que você não tenha resposta, para você tentar fazer pelo menos uma vez sozinhos, é muito importante, para vocês tentarem, né, fazer alguma vez sozinho. Vou dizer um plural terrível aqui, perdão. Tá, vamos pro primeiro exercício logo. Ó, só pegar aqui a parte que eu copiei e separei do enunciado. Ele vai dar pra gente duas reações. E depois ele quer que a gente fale o que, que vai acontecer nelas. Gente, eu acabei de copiar a primeira equação aqui e eu abri minha biblioteca digital para conferir que página que é, né? Porque eu esqueci de falar, eu não anotei aqui, porque eu anoto um pedacinho do enunciado, a resolução não, porque a resolução eu refaço em outro papel. E eu também não fico olhando, né? Porque como é que eu vou explicar se eu tô olhando? Significa que eu não entendi. Mas eu deixo o enunciado, pelo menos a equação e a pergunta aqui do lado sempre para eu ir fazendo, só que eu esqueci de ver a página. Então, ó, página 408. Eu vou estar agora lendo com vocês parte do enunciado. É claro que quando vocês forem ler sozinhos, é para ver o enunciado todo, até para treinar, pegar a informação necessária, porque química eles sempre vão dar um enunciado maior e que você tem que selecionar o que é importante. Então, ó, ele dá essa equação 1 que está escrita, a 2 eu vou escrever no próximo, que a gente vai fazendo uma por uma, e eu vou ler as alternativas. Ó, primeiro o que ele quer. De acordo com os processos descritos, o elemento iodo sofre a redução na equação 1 e oxidação na equação 2,
B, oxidação em ambas as equações. C, redução em ambas as oxidações, em ambas as equações, perdão. D, oxirredução apenas na equação 1. E oxidação na equação 1 e redução na equação 2. Tá. A parte boa disso, como que a gente vai ver o que ele está sofrendo? Número de oxidação. A parte boa é que ele especificou o elemento, ó. Ele quer sobre o iodo, que a gente pode ver representado aqui e aqui. Vamos começar por depois. Aqui é essa parte aqui, reagentes, produtos. Vamos começar aqui pela parte dos produtos. Olha esse I2. Esse I2 é uma molécula, é uma substância, perdão, formada por dois elementos do iodo. Então é uma substância simples, logo o NOx é zero. Agora, aqui, ó, uma molécula não tem carga igual a zero. Aí você vai falar, nossa, eu não conheço nem o número do K, nem do I. Nesse momento, você vai ter que usar a tabela periódica. Lembra que eu falei que na família 1A, que no caso é a primeira coluna, os elementos apresentam configuração mais um? É o caso do K, que no caso é o potássio, mas isso não cabe ao momento. Ele tem configuração mais um. Então, coloca aqui, ó, mais um. Ele tem um só. Então, desce mais um. Eu preciso de um número que, com mais um, dê zero. Menos um, certo? Tem só um i, menos um. Se ele passa de menos um para zero, significa que ele sofreu oxidação. Porque aumentou, lembra? Se aqui seria mais um, aqui zero, menos um. Vem de um número menor para um maior, oxidação. Então, ele tem, ó, aqui aumento no NOx. Ó, perde elétrons e é agente redutor. Isso eu tô colocando só porque é bom escrever, que vai deixando a memória mais fresca sobre esse assunto, tá? Daí agora eu vou copiar a próxima equação. Gente, vamos agora para o nosso segundo exercício. Outra equação grande, mas que é só para assustar a gente. Tem um textinho falando sobre que objetos de prata acabam escurecendo e fala também sobre um processo de restauração desses objetos escurecidos. Então, ó, ele nos dá essa equação e alguma coisa que ocorre nessa equação faz com que haja a restauração do objeto. Então, ó, ele pergunta aqui pra gente: a restauração do objeto de prata ocorre por causa do ou da A, prata, que reduz o enxofre. B, íon de sulfeto que sofre oxidação. C, íon de hidróxido que atua como agente oxidante. D, alumínio que atua como agente redutor no processo. Ou E, é a variação do pH do meio reacional que aumenta durante a reação. Então, ó, aqui nessa frase a gente vai ter que. Nessa frase não, nessa equação, perdão, a gente vai ter que ir calculando os NOx. Para a partir disso vai ser mais fácil a gente tirando as situações e comparando cada afirmação e ver qual está correta. Então, ó, vamos separando aqui, ó. O 3-AGS é uma molécula, não tem carga igual a zero. O Ag é um dos elementos que tem carga fixa, lembra? É o Ag mais um. Então, põe aqui, ó, mais um. Tem só um, desce para baixo, mais um. O enxofre, o S, ele tem que dar um número que com mais um dê zero, menos um. Tem só um, sobe menos um aqui. Tá, esse 2Al é substância simples, logo a gente zera aqui embaixo. Eu vou riscar só para não confundir, tá?
Agora, esse NaOH é uma molécula, não tem carga, igual a zero. H mais um, só um, desce mais um. O, o NOx é menos 2, NOx fixo. Tem só um, desce menos 2. O Na, dá para fazer por aqui, mas também você poderia lembrar que o Na, com a tabela periódica, gente, lembrando, vocês vão ter acesso. Se não tiver peça para monitora de sala, a mulher, normalmente não, gente, elas têm que imprimir, elas vão imprimir. É só se a Dani, por algum motivo, esquecer de colocar, que eu acho bem difícil. Mas tá, ó, mais um. Tenho só um, desce mais um. Vamos ver se é verdade? Mais um com mais um, menos 2 é igual a zero. Sim, 2 menos 2 é igual a zero. Esse Ag aqui, ó, 6Ag sólido, substância simples composta por apenas um tipo de átomo, zero. 3NaS, molécula não tem carga, igual a zero. Na, o número deles, o NOx, é mais um, família 1A. Tem 2, desce mais 2. O S, tem que dar um número mais 2, com mais 2 que dê zero, menos 2. Tem um só, sobe aqui, opa, menos 2. Vamos aqui para o último. Ó, o NOx é menos 2, vezes 3, menos 6. O Na é mais 1. Lembrando que não tem carga, tá? Então tem que dar zero. O Na mais 1. Tem um só, mais 1. Um número que com mais 1 e o menos 6 dê 0, mais 5. Tem só um, sobe mais 5. Então vamos ver primeiro o que não mudou. Ó, a gente pode ir pelos NOxes, nossa, NOx é foda, né? Os números de oxidação que a gente sabe que é fixo. O hidrogênio tem aqui, ó, mais um. Aqui que também, cadê onde mais tem hidrogênio? Vamos ver, pegar hidrogênio, olhar, não tem mais nenhum. O oxigênio. Eu acho mais fácil pelos que mudaram. Agora, vendo aqui, o jeito que eu coloquei bem organizado, né? Tá, vamos ver aqui, ó. Esse aqui era o primeiro, certo? O Ag, ele vai de mais um para zero aqui, ó. Isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. Uma dica, sempre que tem substância simples, um elemento com zero, tenta procurar ele na outra parte da equação, porque provavelmente vai ser ele que sofre alguma coisa. Então, ó, vamos estar circulando os outros. O enxofre, o S, ele passa de menos 1 para cadê o outro que tem? Para menos 2. Cadê? Aqui, ó, o AL vai de mais 5 para zero. Tem mais alguma coisa que muda? O Na não muda, o H não muda, o O não muda. Acho que não, gente. Daí agora a gente tem que interpretar pelas alternativas. Ó, a restauração do objeto de prata ocorre por causa do ou da A prata reduz o enxofre. Vamos ver a prata. A prata é o Ag, tá? O Ag, ele de fato sofre uma redução, mas é ele que reduz o enxofre? Não, porque ele sofre a redução. Então, se ele sofre a redução, o que ele poderia causar? Oxidação. Então, já está errado. Tomar cuidado para ver se reduz e não já associar o prata, porque não é assim, entendeu? Tem que ver o que ele está falando. Ele não está falando a prata sofre uma redução. Ela está falando que ela reduz. Então, ó, a gente já vê que não é. Olha, B, o íon sulfeto que sofre oxidação. Vamos ver o sulfeto. Sulfeto a gente pensa no S, né, do enxofre. Então, ó, o sulfeto, primeiro que ele nem sofre oxidação, né, que ele vai de menos 1
para -2, oxidação. Tá errado já. B, errada. O íon hidróxido, que atua como agente oxidante. O hidróxido, você tem que pensar no oxigênio. A gente viu que o oxigênio nem tem mudança. Então, C vazou, a gente ignora. Olha, o alumínio. Alumínio Al. Cadê o Al aqui? Vamos ver, calma. O que eu circulei em vermelho. O alumínio que atua como agente redutor do processo. O alumínio, ele vai de 0 para +5. Então, ele sofre oxidação. Logo, sim, ele é agente redutor. Então, a D tá certa. Mas vamos ver a outra. A variação do pH do meio reacional, que aumenta durante a reação. Isso a gente não consegue ver no NOx aqui, é uma informação que a gente já não tem e que não cabe a gente saber nesse módulo. Então, a gente pode ver que eu falei VAD, era VAE, eu não sei se eu falei certo ou errado. Que a E também tá errada. Então, é isso. Gente, esse é o exercício 3. Ele vai dar uma série de reações químicas e ele quer aquela que o carbono é reduzido com a menor transferência de elétrons. Calma, não precisa se assustar. Nas alternativas, ele dá os nomes das reações. Como eu acho que se a Dani cobrasse essa questão, ela cobraria? Ela não ia, obviamente, juntar o conhecimento de biologia. Então, provavelmente ela ia nomear 1, 2, 3, 4, ou ia já encaixar os nomes, daí ia perguntar. Eu acho que é isso, porque a gente é uma prova de exame, a gente sempre tem que pensar isso. Se ela não fez desgraceira na nossa prova normal, por que que ela vai fazer no exame, né? Então tá, ó. Mas eu vou estar ajudando aqui, ó. Vamos pela mais fácil, fotossíntese. Fotossíntese é a planta produzindo o alimento dela. O que que ela tem disponível? Água, luz do sol. E vamos pensar assim, por que que a gente quer árvore no ambiente urbano? É porque ela libera oxigênio, né? Que vai ser bom pra gente. Então, ó, essa aqui é nossa segunda. A planta pega o gás carbônico, pega a água, que tá bem grudadinha aqui, gente, mas é um 6H2O. Ela produz a glicose, que é o alimento dela, e libera oxigênio. Então, essa daqui é fotossíntese. Vou pôr assim, tá? Foto. E um pontinho, só por causa de espaço mesmo. Daí tá. Essa primeira aqui, ó. Pega a glicose e o oxigênio, libera o CO2, gás carbônico. E. Peraí, gente, que apareceu um recadinho aqui, eu quero ver se ainda tá gravando. Tá gravando. E libera o gás carbônico e a água. Isso daqui é respiração. Gente, mas. Celular. Tá ruim a letra, hein? Tá. Pra quem vai fazer Química B? O Pink já postou os vídeos, então eu não vou gravar, né? Mas, ó, pra ajudar vocês. Álcool, grupinho com OH. Isso daqui vai ser a fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica. Alcoólica. Tá, essa daqui, gente, não é. A quimiossíntese não vai nem entrar. Então a gente ignora essa quimiossíntese. Isso daqui isso daqui não, né? Essa reação é a fermentação asséptica, tá, gente? Fermentação asséptica. Tá, vamos agora então fazer o que é da nossa. Gente, o vizinho tá cortando grama, não sei se tá dando pra escutar, mas eu, tipo, preciso meio que gravar isso, sabe? Então, fiquem aí com esse barulho de fundo. Mas, ó, eu vou estar fazendo agora a parte do NOx, pra gente ver quem reduz com a menor transferência de elétrons. Vamos montar aqui, ó. Molécula não tem carga, igual a zero. Oxigênio, -2 no NOx fixo, vezes 6, desce -12. Hidrogênio, NOx fixo mais 1, vezes 12, mais 12. Você tá vendo aqui que mais 12 menos 12 já é zero? Então, do carbono aqui vai ser zero. Zero dividido por 6 daria zero de qualquer forma, certo? Aqui o outro carbono. Molécula não tem carga, igual a zero. -2 vezes 2, -4.
o carbono aqui, menos 4 mais um número que dê zero, mais 4. Como é um só, divide mais 4 por 1, 4. Mais 4 aqui também. Então, ó, vamos já circulando. Não, já usei o verde, vamos de rosa. Foi de. Sempre pega de cima, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ó, foi de 0 para mais 4. Oxidou. Oxidação já não pode ser a resposta. Então, ó, respiração celular já risca aí. Daí, ó, vamos pro próximo. Tá vendo que aqui é o CO2 de novo? E o número da frente nunca atrapalha. Embora seja o mesmo, ele nunca muda. Então, é mais 4 direto aqui. Eu não vou fazer de novo, não. Qualquer coisa, quem tiver com dúvida, dá uma voltada no vídeo que já dá bom. Mais 4. Aqui é a glicose. Então, a glicose a gente já fez aqui é zero. Se vai de mais 4 para zero, aqui é redução. Já é uma concorrente. Vamos deixar essa sem riscar. Daí tá. Essa daqui, ó, a próxima, a primeira coisa é a glicose. Zero. Tá, vai formar o. A gente não vai considerar o CO2, a gente considera esse daqui, tá? Vai formar o que seria o nosso álcool, né? Não tem carga igual a zero. Vai ficar, ó, mais um do hidrogênio, como é vezes um mais um, menos 2. Peraí, gente, eu copiei errado. Isso aqui é um 5, tá? Que tá parecendo um S, me confundiu aqui. Imagina vocês. Menos 2 vezes um, menos 2. Hidrogênio é mais um vezes 5, mais 5. Tá, vamos ver o que que a gente tem. A gente tem 6, que é o mais 5 mais um, menos 2. A gente ainda tem 4. Esse carbono, então, precisa ser menos 4. Só que tá vendo que aqui tem um 2? Divide por 2, então é menos 2. Vai de 0 para menos 2. Redução. Vamos nesse último aqui, ó. É o mesmo desse daqui. Logo, a gente já pode pôr o. Aqui deu menos 2 direto. Menos 2 e ele forma esse daqui, que a gente vai estar vendo agora, quanto dá? Molécula sem carga igual a zero. Mais um vezes um, mais um. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, mais um vezes 3 mais 3. Daí deu, mais, mais 4 menos 4, já deu zero. Então, aqui vai ser zero, zero. Aqui é oxidação, já ignora. A resposta, a gente já tem aqui, que vai ser a... Perdão, eu ia falar errado. A fermentação alcoólica, que é uma redução, e a diferença, né, a transferência de elétrons é menor, porque ele vai de 0 para menos 2, que é uma variação, vamos falar assim, menor do que de ir para mais 4 para zero. Aqui muda, vamos falar, muda 4. Aqui mudou só 2, né, gente? Então, essa daqui, tá? Gente, vamos agora então para o nosso exercício 4. Nesse exercício, ele vai dar algumas reações, 4 no caso, e ele quer saber uma não, em quantas ocorrem, só para não acharem que é mais de uma, tá? Então vai ter que fazer mesmo. Qual ocorre um reagente, então que vem antes da seta, reagente, que atua como agente oxidante, ele não especifica, mas você tem que entender que é agente oxidante e agente redutor. Porque quem atua como redutor é quem sofre o quê? Oxidação. E quem atua como oxidante faz com que outro se oxide, perdão, é agente, é agente não,
Ó, tô confundindo já. É agente oxidante. Quem atua como oxidante sofre redução. Tá, vamos ver aqui. Isso pra gente ver, a gente vai ter que fazer cálculo de inox. Substância simples, zero. Molécula sem carga, igual a zero. Hidrogênio mais um, vezes um, mais um aqui embaixo. O, menos 2. Vezes 2, menos 2. Vezes 2 não, vezes um, perdão. Na, mais um, vezes um, mais um. Um mais um, 2, menos 2 igual a zero, tá certinho. Molécula não tem carga igual a zero. O, menos 2, vezes um, menos 2. Na, mais um, vezes um, mais um. O Cl, então, aqui, ó, vai ser quanto? Mais um. Como é só um, mais um dividido por um, mais um. NaCl. Na, lembrando, gente, o Na, eu não sei se eu comentei, é por causa, tabela periódica sempre ao lado, gente. Primeira fileira, família um. Primeira fileira ou primeira coluna? Eu prefiro falar coluna, né, na vertical. Mas aí, se vocês entenderem como fileira também, ó, tem o inox dele é fixo mais um. Vezes um mais um. Um número que com mais um dê zero, menos um. Dividido por um, sobe aqui, menos um. H2O é igual a zero aqui também, não tem carga. Menos 2 vezes um, menos 2. Mais um vezes 2, mais 2. Tá, vamos tá vendo aqui o que mudou, né? Olha, o Cl mudou. Sempre que tiver um com substância simples, gente, desconfia dele. Olha ele primeiro, porque, ó, 95% das vezes ele vai estar envolvido. Mais um, sempre o de cima, tá, gente? Porque olha aqui, esse de baixo, só para explicar, porque, ai, sei lá, eu acho que às vezes eu mexo demais, mas é bom entender. Aqui no fundo. Tá vendo esse mais dois? A gente sabe que o inox fixo do H é mais um. Então é claro que não é esse de baixo. Esse de baixo é o que ele assume nessa molécula, nesse caso, entendeu? Devido à quantidade dele. Então, sempre o de cima. Porque se errar isso, gente, acaba errando o exercício. E o Cl, ele muda aqui mais uma vez, ó. De zero para mais um é uma oxidação. Então, aqui ele está sendo reagente, eu lembro, falei que era antes da seta. Ele está sofrendo oxidação, então aqui ele é agente redutor. Só que de zero para menos um, ele está sofrendo redução. Então, ó, ele é agente oxidante. Então, aqui, ó, a primeira é um caso do que ele quer. Eu vou fechar esse quadro. Será que cabe nesse? Não, eu vou fechar, porque senão eu acho que não vai dar certo. Fica apertado. Gente, vamos pro próximo. Aqui, ó, essa é a nossa segunda equação. Ó, aqui a gente tem o PB, né? Que no caso, se eu não me engano, gente, porque eu tô fazendo exercício com vocês. Chumbo. Mas deve ser isso. Ó, tá vendo esse grupinho SO4? Gente, não dá pra esquecer. O mais temido, H2SO4, ácido sulfúrico. Eu tô falando isso porque pra gente descobrir o valor do PB, olha aqui. Lembra a regra do X? Esse SO4, ele é 2 menos. Logo, esse PB tem que ser 2 mais. Porque daí vai igualar a zero, sabe? Saca? Vai ficar assim. Deitar. O H2O. Molécula, não tem carga, zero. Menos 2. Vezes 1, menos 2. O H, mais 1. Vezes 2, mais 2. PB, substância simples, zero. PbO2. Molécula, não tem carga, zero. Menos 2 vezes 2, menos 4. O chumbo tem que ser mais 4. Como é 1, divide mais 4 por 1 para subir aqui, mais 4. Tá, H2 é só 4. Oxigênio.
é menos 2 vezes 4, menos 8, é H mais um vezes 2, mais 2, o S é mais 6. No caso, você põe sempre embaixo primeiro, daí você vê que é só um, sobe. Tá, vamos ver aqui o que mudou, né? Vamos já no PB, que tem o zero aqui? E, gente, olha, difícil vai ser quando não for ele. 2 mais. Aqui ele já sofre, ó, de 2 mais para zero, uma redução. Então, ele já se classifica como um agente oxidante. Vamos ver se ele agora também é agente redutor. O próximo aqui é mais 4. Ele é, porque de 2 mais para 4 mais, ele sofre oxidação. Então, ele também é agente redutor. E ele tá, antes da seta, ele é reagente. Então, ó, essa 2 também tá certa. Agora vamos fazer as outras. Gente, tem uma apagada bem mais ou menos, mas pra gente terminar rapidão. Substância simples, 0. Substância simples, 0. Menos 2. O Mg vai ser mais 2, né? E daí isso daqui vai ter dado 0. E aqui embaixo vai ser a mesma coisa, porque é vezes 1 os dois, tá? Fiz rapidão, mas só pra gente ver. Aqui, de fato, ele sofre uma oxidação, porque ele vai de 0 para mais 2. Mas e a redução? Não tem. Agora vamos pro próximo. No CaCO3, ó, dá para lembrar tanto do ácido carbônico, que é H2CO3, e daí fazer a regra da porteira, ou então ver que o Ca, ele tá na família 2A, então ele é Ca2+. Então, ó, fazendo assim, é uma molécula, não tem carga igual a zero, perdão. Você coloca aqui, ó, o valor menos 2, desse grupo CO3, menos 2, mais 2, mais 2. Tá, o Ca, ó, molécula não tem carga igual a zero, menos 2 fixo do O, vezes 1, menos 2 fixo do O. Daí o Ca vai ser 2 mais. Como tem só 1, divide por 1, sobe para cá 2 mais também. E aqui, ó, no CO2, no gás carbônico, fixo do O, menos 2, vezes 2, menos 4. Do C, o C, né, no caso carbono, fica mais 4, dividido por 1, mais 4. Aqui, ó, você pode ver que não tem alteração nos elementos do reagente. Então, não é um caso de oxirredução. Daí, gente, sobre os outros exercícios desse módulo, é sobre balanceamento com oxirredução. Eu vou gravar outro vídeo teórico e explicando essa parte.